todos. Hoje nós vamos dar início à primeira aula do curso de capacitação sobre o processo de integração regional da União Europeia e o seu impacto na prestação da assistência jurídica na América Latina. A primeira aula do curso é sobre as origens e o desenvolvimento da integração europeia. Então, já dá para perceber que é um tema bastante vasto, bastante profundo, e a nossa ideia aqui não é exaurir o tema de forma nenhuma, mas realmente oferecer a vocês as bases necessárias, né, para melhor compreender esse fenômeno integracionista, os desafios, quais as complexidades da integração, para poder depois aprofundar o estudo nas demais aulas que serão oferecidas. Inicialmente, nós vamos analisar as principais etapas históricas do processo de integração regional europeu, ver como é que ele surgiu, como que ele foi se desenvolvendo ao longo dessas décadas, para chegarmos até hoje. Vamos estudar a estrutura institucional, ver como ela é bastante complexa e a normativa também da União Europeia, porque é um direito totalmente diferenciado daquilo que nós estamos acostumados a ver aqui na América Latina, porque não é direito nacional, não é direito internacional, é o direito da União Europeia, que tem características próprias, uma forma de agir e de atuar totalmente diferente. E, por fim, compreender a forma de interação da União Europeia com os Estados-membros e países terceiros, né, como nós aqui da América Latina. Por que cooperar, né? Quando que inicia essa ideia de integração e quem pensou a integração europeia? A integração europeia, com a primeira comunidade, surgiu em 1951. E ela veio dentro de a gente tem que entender o contexto histórico, geopolítico, que a Europa estava vivendo ali no final da década de 40, início da década de 50. Nós estávamos saindo de uma Segunda Guerra Mundial, né, de uma Europa que estava arrasada por tudo que tinha acontecido naquele período, uma Alemanha bastante temerosa, né, que os estados eles não tinham confiança naquele país que estava ali saindo daquele conflito, os demais países com medo de uma terceira guerra mundial, havia esse receio. Então, algumas pessoas, né, alguns líderes visionários, sentaram e começaram a pensar o que era possível fazer para que um novo conflito bélico não ocorresse. Não podemos esquecer que a Liga das Nações, que foi a antecessora das Nações Unidas, que foi criada em 19, justamente no final da Primeira Guerra, faliu com relação à prevenção de uma Segunda Guerra. A Segunda Guerra aconteceu. Então, uma organização internacional já tinha sido pensada nesses moldes, vamos evitar uma guerra, vamos manter a paz. E não deu certo. Então, o que era preciso fazer? Robert Schuman, que foi um dos arquitetos, né, da integração europeia, ele era ministro das Relações Exteriores francês, ele elaborou o Plano Schuman em 1950, em 9 de maio, que justamente é até hoje o Dia da Europa, né, que eles comemoram o Dia da Europa lá. Robert Schuman faz essa declaração em que ele diz que era necessário controlar a produção do carvão e do aço dos estados que fizessem parte dessa integração. E por que controlar a produção do carvão e do aço? Porque eram matérias-primas bélicas, certo? Então, se a gente controlasse o que a França vai produzir, o que a Alemanha vai produzir, a gente vai poder ali ter uma supervisão e fazer com que essa produção não acabe depois sendo destinada à elaboração de armamentos bélicos, certo? Então, pensa-se numa comunidade, numa integração nesse sentido, no primeiro momento. Aí ele ladeia, né, o Jean Monnet. Jean Monnet, ele foi um dos grandes também idealizadores da integração, muito visionário, idealista. Ele era um político francês
E ele estava ao lado do Schuman na elaboração da declaração. Inclusive, esse projeto que nós temos aqui são os projetos Jean Monnet, levam o nome justamente dele, dado a importância desse senhor nessa época. Também participou desse movimento integracionista o Konrad Adenauer. Ele foi o primeiro chanceler alemão na época, e ele trabalhou muito empenhado, né, justamente para superar as desconfianças que os demais países e a comunidade internacional, de modo geral, tinha do medo da remilitarização da Alemanha naquele período, né, do espectro nazista. Então, para ele, era muito interessante ter uma Alemanha dentro de uma integração para que os países tivessem confiança e pudessem justamente crescer economicamente, né, e voltar a ter relações, enfim, comerciais. Alcide De Gasperi foi o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores também italiano e colaborou para a realização do Plano Marshall, né, de ajuda lá dos Estados Unidos na Europa, e também apoiou o Plano Schuman. E o Winston Churchill, né, primeiro-ministro britânico por 2 vezes, ele chegou a falar que o ideal seria a gente criar os Estados Unidos da Europa. Ele chegou com espíritos federalistas, realmente, que só uma Europa unida poderia superar e eliminar as doenças europeias do nacionalismo e do belicismo. Então, pensem, né? Embora o Reino Unido não tenha ingressado no início da integração, foi só na década de 70 que ele acabou entrando, o Churchill apoiou abertamente a integração. E aqui eu incluí também a Marga Complay. A Marga, para trazer uma figura feminina, porque vocês perceberam, né, que nesse período nós tínhamos vários líderes aí, homens, né, e a figura feminina realmente estava um pouco mais coadjuvante. Mas nós temos, sim, dentro do processo de integração europeu, mulheres que fizeram, sim, um percurso muito interessante, e a Marga foi uma delas. Ela era cientista e professora holandesa, ela foi membro do Parlamento dos Países Baixos, e ela foi a primeira mulher a fazer parte da Assembleia Geral da primeira comunidade, que foi a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E depois acabou virando, enfim, primeira-ministra também dos Países Baixos e tal. Esses aqui são, então, os líderes, tá? Visionários, aquelas pessoas que realmente pensaram a integração europeia no primeiro momento. E quem, então, aderiu a esse movimento, a essa ideia? 6 países, tá? Foram 6 países. A Alemanha não podia estar de fora, né? Afinal, ela foi um dos grandes motivações, né, para fazer a integração. A França, Itália, não podemos esquecer também, né, de tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra, né, com os movimentos fascistas também na Itália. Então, era interessante também tê-la junto. E Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Por que Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos? Né? Países assim pequenos, né, que parecem que não têm tanta relevância geopolítica. Porque eles faziam parte do Benelux, que foi uma organização internacional para integração econômica criada em 48. Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, né, Netherlands. E daí eles chamaram e convidaram esses 3 países também para fazer parte. Então, esses são os 6. Então, essa União Europeia que nós conhecemos hoje, com 27 Estados-membros, ela iniciou na década de 50 com esses 6 países. Então, vejam como ela aprofundou, como ela se tornou muito mais complexa, né, do que inicialmente havia se previsto. Como eu falei, então, foi a primeira comunidade, o primeiro movimento mais concreto de integração foi por meio da criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, justamente com essa ideia de criar uma autoridade que supervisionasse o mercado do carvão e do aço, né, e controlasse esse comércio e a produção. Dentro dessa comunidade foi criado um órgão que se chamava Alta Autoridade. Essa alta autoridade, ela tinha pela primeira vez poderes supranacionais,
que nós vamos ver hoje com mais intensidade dentro da integração, que era justamente poderes que estavam acima dos estados, que os estados transferiam essa soberania para elas, essa parcela de competências, e ela estava acima dos estados nesses pontos específicos, né, da supervisão, da produção do carvão e do aço. E o primeiro presidente da alta autoridade foi justamente, inclusive, Jean Monnet. Tá? A comunidade foi criada por meio de um tratado, o Tratado de Paris, em 1952, que lançou as bases para uma integração mais profunda, porque a ideia não era parar por aí. Então, eles sentiram, ok, deu certo, tá funcionando, vamos então avançar. E em 57 foram assinados 2 tratados, que ficaram conhecidos como Tratados de Roma, né? Que criou a Comunidade Europeia da Energia Atômica, porque também era interessante para eles ter esse controle da produção, né, da questão atômica, né, para utilização somente para fins pacíficos de energia, produção de energia, né, e não para fins bélicos, né. Veja-se como acabou a Segunda Guerra Mundial, então era para eles também interessante esse controle. E uma comunidade mais ampla, né, com um aspecto mais econômico, mais abrangente, que foi justamente a Comunidade Econômica Europeia, que visava criar um mercado comum. E daí tinha fases de transição, né, para até que isso acontecesse, para que acontecesse uma harmonização, né, gradual das políticas econômicas dos Estados-membros. Então, foram eliminados os direitos aduaneiros entre os Estados-membros, foi criada uma tarifa externa comum para os produtos que vinham de fora, né, daqueles países, para importação, e foi um passo extremamente importante para a unificação política mais alargada. Então, a Comunidade Econômica Europeia, ela deu a base para uma integração maior que vem acontecer depois, principalmente ali na década de 90, como nós vamos ver. Os anos 60, 70 e 80, eles são marcados por alguns acontecimentos. Claro que aqui é impossível a gente aprofundar em tudo o que aconteceu, né, em 3 décadas. Eu trouxe somente alguns pontos que eu achei relevantes para a gente poder entender como que funciona a integração e a importância dela hoje. Em 62, nós tivemos a criação da Política Agrícola Comum, que é uma das mais antigas políticas comuns da União Europeia, né, que ela presta apoio até hoje, né, aos agricultores, garante uma segurança alimentar, ela está dentro da ideia do mercado comum, tá? Dentro da Comunidade Econômica Europeia. Depois, nós tivemos, em 68, finalmente, o comércio livre sem fronteiras, né, dentro da Comunidade Econômica Europeia, que é justamente a isenção, né, da cobrança de direitos aduaneiros de importação de produtos. Dentro da política comercial comum. Nós tínhamos a política agrícola comum, a política comercial comum. Então, se conformou em 68. Então, percebam, em 57, 68, nós tivemos a conformação do espaço de comércio sem cobranças de taxas aduaneiras. E daí, em 73, nós temos os primeiros alargamentos, ou seja, as primeiras adesões, aqueles 6 Estados-membros iniciais. Aderem Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. E o número sobe, então, para 9. Então, percebam, embora o Churchill, lá no início, né, tenha apoiado a integração, Reino Unido não ingressa na década de 50, mas ali somente em 73, depois, mais para frente, a gente vai falar, né, do Brexit e de tudo que aconteceu depois. Nós também tivemos, em 73, o primeiro programa de ação em matéria de ambiente, que vem na sequência, no âmbito internacional, não podemos esquecer da Conferência de Estocolmo, da ONU, em 72, que foi a primeira conferência da ONU que falou sobre questões ambientais. Então, antes disso, não se falava de questão ambiental. Então, a década de 70, ela vem e depois se intensifica. Hoje em dia, é uma pauta na agenda internacional extremamente relevante, como nós vamos ver. E em 73, nós temos o primeiro programa ambiental em nível europeu que focava no combate à poluição.
Em 79, nós temos as primeiras eleições diretas universais ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, que era a Assembleia Comum Geral, criada lá na primeira comunidade do carvão e do aço, ele vai ter as primeiras eleições em que os cidadãos europeus votavam realmente lá na urna. Vou votar para o meu candidato no Parlamento Europeu, em 79. E essas eleições ocorrem até hoje, né, de 5 em 5 anos. Hoje em dia, nós temos no Parlamento Europeu 705 eurodeputados, ok? Em 81, adere a Grécia, sobe então com a adesão da Grécia, de Portugal e da Espanha para 12, o número de Estados-membros. Portugal e Espanha em 86, após, né, o fim dos regimes ditatoriais, né, de Portugal em 75, na Espanha em 76, e daí eles se redemocratizam e conseguem cumprir os requisitos mínimos lá para ingressar na União Europeia. E no final da década de 80, nós temos um acontecimento muito importante no cenário internacional que vai impactar diretamente na integração europeia, no desenvolvimento dela, que foi justamente o quê? A queda do Muro de Berlim, em 89. E, na sequência, em 91, né, a dissolução da União Soviética. Por que isso foi relevante para a Europa? Porque, com a queda do Muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética, a reunificação alemã, surgem também vários novos estados soberanos no leste europeu que estavam recém-saídos do comunismo e estavam na Europa. Então, ao mesmo tempo que para a União, no caso, na época, né, as comunidades europeias, era interessante manter sobre o seu manto, né, esses novos estados, vários novos estados que surgiram, porque a ideia também era trazê-los para o capitalismo, para uma economia de mercado, né, ao mesmo tempo eram estados totalmente diferentes daqueles iniciais, em termos políticos, econômicos, geográficos, enfim, dos mais diferentes. Então, era preciso estar preparado para a adesão desses novos estados. Desse sentido, nós temos, então, a elaboração do Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht, pessoal, assim, quando a gente fala de integração europeia, ele foi um grande marco na integração, tá? É um dos tratados mais importantes. Nós temos vários ao longo da história. Em 86, por exemplo, nós tivemos o Ato Único. Em 98, o Tratado de Amsterdã, depois o Tratado de Nice, em 2001. Tem esses tratados que são modificativos, eles vão revisando a estrutura, né, da integração. Porém, o Tratado de Maastricht, ele é muito importante porque ele vem justamente nesse novo contexto internacional, nesse contexto geopolítico que se forma na Europa. Porque era necessário preparar as comunidades, né, para esses novos alargamentos, para uma integração mais profunda, ao mesmo tempo que era preciso criar, então, né, mecanismos de legitimação democrática. Porque muito se criticava, e se critica ainda hoje, a União Europeia, com relação ao déficit democrático, de que dizem, os cidadãos não são realmente representados. As decisões, elas descem de Bruxelas, né? Elas são impostas. Então, e esse discurso era muito mais intenso naquele período. Então, como fazer, como alargar, como aprofundar uma integração e esse aprofundamento não ser imposto, mas ser algo realmente legitimado pelos cidadãos, que são, no final das contas, né, os destinatários finais das normas, das políticas europeias. O Tratado, então, de Maastricht, ele vai criar a União Europeia. Então, a nomenclatura União Europeia, ela surge em 92, não é lá na década de 50. Lá na década de 50, nós tínhamos as 3 comunidades. E a União Europeia, então, nessa nova estrutura de Maastricht, ela vai ser criada em 3 pilares, sob 3 pilares. O pilar das comunidades europeias, que vai incluir, então, aí a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Euratom, que é a da energia atômica, e a Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia, ela perde na terminologia o econômica e se transforma somente em Comunidade Europeia.
tá? Para ser um pouquinho mais amplo. E esse era um pilar essencialmente supranacional, tá? Que as matérias que eram tratadas aqui eram matérias que prevaleceriam o interesse da União em detrimento dos Estados-membros. Depois cria-se um segundo pilar, o pilar da política externa e de segurança comum, que nós vamos ver mais adiante do que se trata. E o terceiro, que é o da cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos, que abrangia aí a cooperação policial e judiciária em matéria penal. Porque nós temos que pensar o seguinte: se nós estamos criando, né, um mercado comum, em que nós temos aí, né, livre circulação de pessoas, serviços, produtos, capitais, junto com a circulação de pessoas, também circula a criminalidade. Então, era necessário, né, poder ter uma cooperação muito estreita que funcionasse realmente entre as autoridades policiais e judiciárias dos Estados-membros. Não somente no âmbito penal, como também civil, como veremos mais à frente. A cooperação civil, porque se movimenta pessoas, as pessoas vão fazer comércio, as pessoas vão casar, as pessoas vão morar em diferentes países, elas vão ter relações civis e vão ter também relações, podem acontecer, né, na esfera penal. Então, era necessário pensar nisso. Então, essa estrutura é criada em 92. A União Europeia, portanto, ela abarca esses três pilares. O Tratado de Maastricht ele também vai dar, então, mais poderes ao Parlamento Europeu, justamente com essa ideia de criar uma legitimação democrática, tá, para o processo de integração, porque, afinal de contas, no Parlamento estão lá aquelas pessoas os representantes que são votados, né, diretamente pelos cidadãos. Cria-se o Banco Central Europeu, porque o Tratado de Maastricht ele prevê a criação de uma moeda única, então aprofundando uma união monetária, que vai acontecer efetivamente alguns anos depois, e cria também a cidadania europeia, nesse mesmo sentido de combater essa deficiência democrática, trazendo os cidadãos mais próximos da integração, né? Então, é cidadão da União todo aquele que tem a nacionalidade de um Estado-membro. E ao ter a cidadania da União, ele acaba tendo também um estatuto de direitos mais amplo do que aquele que ele tem somente sendo nacional belga, nacional alemão, nacional, enfim, de Luxemburgo, ok? Na década de 90, então, nós temos o desenrolar, né, concreto do Tratado de Maastricht com a conformação do mercado único, né, em 93, quando ele entra em vigor, havendo essa circulação de mercadorias, serviços, pessoas e capitais. É como se fosse realmente um único país. Vocês imaginem, é como se fosse um único país. Não tem mais fronteiras internas para essa circulação desses 4 fatores produtivos. Não tem. Gostaria só de destacar que aqui começa, de fato, a circulação de pessoas, e não somente pessoas economicamente ativas. Porque até Maastricht, não havia a prioridade, né? As normas elas estavam direcionadas à circulação de basicamente trabalhadores ou turistas, né? Então sempre tinha esse cunho econômico. Agora não mais. Desvincula o elemento econômico e as pessoas, de um modo geral, elas podem circular. Claro que existem algumas restrições, não é simplesmente, eu vou morar, eu sou italiana, eu vou morar na Riviera Francesa, agora me aposentei e vou para lá, e não tem nenhum tipo de controle, ou não existe, existem requisitos mínimos que devem ser cumpridos, mas é muito mais facilitado do que, obviamente, uma pessoa que vem de fora, né, um extra comunitário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia foi muito importante na consolidação desses direitos, tá? Depois a gente vai ver o Tribunal de Justiça, ele tem um papel fundamental na integração europeia. Aí, um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é em 95 que acontece a entrada em vigor do Acordo Schengen. O Acordo Schengen, ele foi assinado, é um tratado internacional, que foi assinado fora do âmbito da União Europeia, tá? Tanto que fazem parte dele estados que não são da União Europeia, né? Como, por exemplo, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça, não são estados da União Europeia, mas que fazem parte do Acordo Schengen.
E tem países da União Europeia que não fazem parte de Schengen. Portanto, é um acordo que foi inicialmente criado fora, certo? Que é o que hoje em dia nós conhecemos como tal do espaço Schengen, não é? Quando se viaja para algum país europeu, tem o espaço Schengen que tem regras próprias, né, de controle migratório, né, com a supressão das fronteiras, do controle das fronteiras internas. Então, uma vez entrado no espaço Schengen por um dos países onde há o controle externo, né, de fato há um controle uniformizado externo, depois se pode circular livremente. O acordo Schengen ele também prevê um sistema de informação uniformizado, que é o SIS. Então, a autoridade lá, a migratória de Portugal, ela identifica que a Aline está entrando em Portugal no dia tal, hora tal. Lá na Polônia, ele vai saber que eu estou entrando em Portugal naquele horário, naquele dia, enfim. Esse acordo Schengen, ele, né, está em vigor até hoje, ele tem essa liberdade, né, para deslocamento, porém, existem algumas possibilidades, algumas ressalvas, exceções, em que pode-se restaurar, né, reintroduzir essas barreiras internas, que foi justamente o que aconteceu agora na época da pandemia, da Covid, né, que são a título excepcional, temporário, para reintroduzir esses controles nas fronteiras internas, em caso, por exemplo, de ameaça grave à segurança, à ordem pública, né, ou à saúde pública, né, que foi o caso da Covid, em que foi restabelecido esses controles. Mas, via de regra, é um espaço que facilita, né, a circulação. E em 95 nós temos também, então, a adesão da Áustria, Finlândia e Suécia. E o número, então, de Estados-membros, lá dos 6, sobe para 15. Quem vai falar um pouquinho mais durante o curso sobre o acordo Schengen vai ser o professor Walter, na próxima aula, e também a professora Sandra, que vai falar especificamente sobre a questão migratória, né, na União Europeia. Nos anos 2000, gostaria de destacar a assinatura e entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tá? No ano 2000, que o professor Manuel vai tocar nesse assunto quando ele falar do tratamento dos direitos humanos, né, na Europa. Por que é importante essa Carta de Direitos Fundamentais, né? Porque esses direitos dos cidadãos europeus dentro da Europa, eles não foram estabelecidos assim ao mesmo tempo. Não teve um documento anterior que tenha dito, esses são seus direitos fundamentais. Foi algo construído realmente ao longo do tempo, muito através da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, e que, enfim, foram reunidos num só documento nessa carta, que é muito similar à Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Então, só que no âmbito, né, da União Europeia. Hoje, ela faz parte do Tratado de Lisboa, que é o tratado que está em vigor, é um anexo do tratado. Então, ela tem status hoje de direito primário, ok? E aqui eu gostaria só de destacar, o professor Manuel certamente vai aprofundar isso depois com vocês, mas eu gostaria só de destacar que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, ela não tem nada a ver com o Conselho da Europa, que elaborou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que, por sua vez, previu, né, a criação do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Quando nós escutamos o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ele preferiu determinada decisão sobre um assunto, né? A Convenção Europeia, isso é outra coisa, tá? É paralelo à questão da Carta dos Direitos Fundamentais, é paralelo à questão da União Europeia. O Conselho da Europa, ele tem sede lá em Estrasburgo, na França. Ele é uma organização internacional, só que ele se chama Conselho da Europa, ele foi criado em 49. Ele hoje tem 47 membros, Estados-membros, dos quais todos os 27 da União Europeia são Estados-membros, mas nós temos mais 20
né? É inclusive a Rússia, que faz parte do Conselho da Europa e que não faz parte da União Europeia. E só para destacar, né, como curso aqui voltado para a América Latina, nós temos o Conselho da Europa tem 6 membros observadores, e um deles é latino-americano, é o México. O México é um membro observador do Conselho da Europa. E a Convenção Europeia, então, ela é aplicada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que aceita petições provindas diretamente de particulares, de indivíduos residentes na União Europeia, em algum Estado-membro. Isso é um ponto muito interessante, porque, diferentemente, por exemplo, do sistema latino-americano, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, os indivíduos eles podem peticionar diretamente no tribunal, não precisa passar por uma comissão, como aqui, né, a Comissão Interamericana. Eles peticionam diretamente, a única exigência é que tenha esgotado as vias internas recursais, né, dentro do país, e que a petição tenha sido apresentada em até 6 meses do trânsito em julgado, né? Agora, inclusive, tem um protocolo 15 que vai entrar em vigor em fevereiro de 2022, que vai reduzir esse prazo de 6 para 4 meses, tá? Então, aqui só para deixar claro que são esferas diferentes, ok? Em 2002, nós temos, então, a entrada em vigor do euro, né, da moeda única, que está dentro, é um produto, né, da União Econômica e Monetária. O euro, gente, é um grande resultado da integração europeia. É uma moeda comum, né, que hoje está circulando em 19 países, tem vários critérios, né, de convergência para aderir ao euro, não é simplesmente, eu quero meu país quer aderir ao euro, ponto. Não é assim. Precisa ter critérios, como no âmbito da inflação, de taxa de juros, de dívida pública, câmbio. É uma análise muito criteriosa que é feita, por isso nem todos os estados fazem parte. Claro que tem estados que não fazem parte porque eventualmente não querem aderir, mas não é só querer, tem que realmente poder e estar conforme os critérios ali que o Banco Central Europeu tenha exigido, né? E o euro é simbolicamente uma moeda única, é algo realmente muito interessante, porque a moeda, a cunhatura de moeda, é realmente um símbolo de um povo, né? Desde a antiguidade, nós temos a moeda como um grande símbolo de poder de um Estado, né? Dos reis, dos imperadores. E um Estado nacional, ele abrir mão da cunhatura da sua moeda em prol de uma moeda comum, fazendo com que, por exemplo, as taxas de juro, de inflação, elas sejam controladas agora, né, por uma entidade supranacional, né, um Banco Central Europeu, claro que em parceria com os estados, mas é algo realmente de se observar com bastante interesse. É o único processo de integração regional hoje que nós temos, que tem de fato uma moeda efetivamente circulando. Em 2002, então, isso se tornou uma realidade, vai fazer agora, né, 20 anos do euro. E em 2004, nós temos a adesão de vários estados que vêm da onde? Justamente do leste europeu, aqueles estados que saíram da União Soviética e que, de 92, quando o Tratado de Maastricht começou a ser pensado para esse alargamento, que criaram, né, critérios para a adesão desses novos estados, critérios mais rígidos, aderem, então, em 2004, Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. Tá? E em 2007, Bulgária e Romênia sobem, então, para 26 Estados-membros. Então, percebam que de 2004 a 2007 ali aderiram 12 Estados-membros. Então, a configuração da União Europeia se tornou outra, muito diferente, com particularidades que antes não existiam, né?
maiores dificuldades, inclusive de harmonia, porque a ideia é quando um Estado-membro ele adere à União Europeia, ele vai receber todo o acervo do direito da União Europeia, todo aquele direito novo, aquelas competências que deverão ser compartilhadas, enfim, com uma organização internacional. A ideia é também fazer com que esses estados eles possam se desenvolver economicamente mais depressa. Então, a União Europeia realmente injeta dinheiro nesses países para que eles possam gradualmente elevar o seu status, o seu desenvolvimento, e as pessoas realmente permaneçam lá também, né? Porque há um receio muito grande, principalmente ali quando entrou a Bulgária e a Romênia em 2007, que os nacionais desses países, enfim, quisessem depois migrar para o resto da Europa e houvesse ali surgisse eventualmente alguns problemas, e a União Europeia justamente pensa no sentido oposto, assim, eles vão entrar, nós vamos investir neles, nós vamos fazer com que as pessoas não queiram sair de lá. E, de fato, as pessoas só saem dos seus países quando elas não têm condições dignas, né, de lá continuar, porque se vai entrevistar e perguntar para essas pessoas o que elas preferiam, certamente elas vão dizer que preferiam continuar no seu país de origem do que ter que migrar e tentar, né, enfim, arriscar a vida num outro país. Então, aí, em 2007, nós temos uma configuração bem diferenciada que a União Europeia passa a possuir. E, por fim, nos anos 2000, nós temos o Tratado de Lisboa, em 2007. O Tratado de Lisboa, ele é o tratado que atualmente está em vigor, tá? Então, desses vários aí que a gente comentou, né, o Tratado de Maastricht, tivemos o de Amsterdã, de Nice, no meio também. Hoje em dia, o que vale é o Tratado de Lisboa, okay? Que reformou, então, a União Europeia. E que ele vem na esteira da negativa do tratado que previa o estabelecimento de uma Constituição para a Europa em 2004. Em 2004, eles tentaram ratificar um tratado que o nome dele era esse, realmente, Tratado para estabelecer uma Constituição para a Europa, chamado também de Tratado Constitucional. E ele causou um certo temor, porque alguns achavam que a Europa ia se tornar um Estado federal, e tinham utilizavam alguns conceitos, algumas nomenclaturas um pouco que para alguns eurocéticos, alguns um pouco mais críticos, era um abraço ao federalismo e que aquilo era demais para a integração. Então, esse tratado de 2004 ele não foi ratificado, e o Tratado de Lisboa ele vem então até com essa ânsia, né, de tentar minimizar digamos, o prejuízo de imagem que a União Europeia teve em 2004 com o falimento da ratificação daquele tratado. Na verdade, o Tratado de Lisboa ele é uma repaginação daquele tratado constitucional. Eles dão uma amenizada em alguns conceitos e alguns termos um pouco mais questionáveis, e realmente fazem uma mudança bem grande dentro da estrutura da União Europeia, tá? O que acontece? Eles criam o espaço de liberdade, segurança e justiça. Na verdade, esse espaço ele já existia antes. Ele é uma decorrência natural do mercado único, né? Mas ele vai ser realmente ali aprofundado, tá? O Tratado de Lisboa ele vai criar dois tratados que hoje estão em vigor, que se chama, é o Tratado de Funcionamento da União Europeia e o outro é o Tratado da União Europeia. Então, é como se estabelecesse os conceitos, o que é a União Europeia, quais são as políticas, e o de funcionamento ele vai dizer realmente como que funciona, ele vai regulamentar aquele inicial. Uma coisa interessante só, diferentemente do Tratado Constitucional, é que, por exemplo, de Lisboa ele não fala de símbolos da União Europeia. No Tratado Constitucional falava que era símbolo da União Europeia a bandeira, o hino, e o Tratado Constitucional, o Tratado de Lisboa não. Ele é silente, né, nesse sentido. Esse espaço de liberdade, segurança e justiça,
que vai ser tratado pelo professor Walter, com mais detalhes na próxima aula, inclusive, ele nos traz algumas políticas dentro dele que são extremamente importantes, justamente para a cooperação jurisdicional com estados terceiros, tá? E nós aqui também da América Latina. Dentro desse espaço de liberdade, segurança e justiça, nós vamos ter as políticas relativas ao controle nas fronteiras, ao asilo e à migração, tá? Então, a questão migratória, do controle de fronteiras, da requisição de asilo, isso tudo está dentro do espaço de liberdade, segurança e justiça. Quem vai tratar da questão migratória em mais detalhes é a professora Sandra, de Buenos Aires, e depois vai aprofundar esse aspecto aí com vocês, com maiores detalhes. Dentro também do espaço, nós temos a cooperação judiciária em matéria civil. Por quê? Qual que é a ideia? Se nós temos, justamente, né, um mercado único, um mercado que tem a circulação de pessoas livre, sem fronteiras, né, espaço Schengen, as pessoas vão circular ali. E eu vou poder trabalhar num país, morar num outro, eu vou ter relações civis muito mais potencializadas. É muito diferente de nós aqui no Brasil, na América Latina, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender esse aspecto internacional das relações privadas, individuais, né? E lá não, é tudo tão natural, é tão intenso, porque você mora, quando você está estudando num outro país, você está comprando um imóvel num outro país, e de repente o de cujos, né, falece e deixa bens em diversos estados diferentes, ou deve-se cobrar uma pensão alimentícia de um pai, de uma família, enfim, que os pais se separaram, o pai está morando num outro estado, que fica simplesmente a 1 hora de trem da onde eles moravam. Então, assim, as proporções, né, até geograficamente, são muito menores. Então, a facilidade de circulação, ela realmente vai potencializar o surgimento desse tipo de situação de relação jurídica privada transnacional, que é, né, o que o direito internacional privado trata. O direito de família, de prestação de alimentos, a homologação e execução de sentenças estrangeiras. Que tem, obviamente, né, direito de família, prestação de alimentos, que tem essa conotação internacional, né, um elemento estrangeiro. Quem vai tratar desse assunto do direito de família e prestação de alimentos é a professora Beatriz, da Universidade de Sevilha, e de homologação e execução de sentenças estrangeiras é o professor Nuno, da Universidade de Lisboa. Tá? Então, vamos conseguir aprofundar muito bem nesses aspectos. Só para dar uma pincelada, para a gente ter noção da complexidade desse assunto, dentro da cooperação judiciária em matéria civil, nós temos diversos regulamentos europeus específicos sobre a temática. Então, nós temos regulamentos, por exemplo, que vão disciplinar competência, reconhecimento e execução de decisões civis e comerciais, em matéria matrimonial, responsabilidade parental, em questão de sucessória, de divórcio, separação, que vão disciplinar as relações contratuais e extracontratuais, tudo isso em nível europeu, tá? Então, os estados, eles que aderiram a esses regulamentos, eles deixam de disciplinar essas matérias, que passa a ser, então, uma harmonizada em âmbito europeu, ok? Depois nós temos também a cooperação judiciária em matéria penal, né, que de um modo geral ela prevê a criação de normas mínimas comuns nos processos penais, luta contra o terrorismo, com a corrupção, com a cibercriminalidade, fraude, lavagem de dinheiro, intercâmbio de informações entre os Estados-membros e as agências da União Europeia, enfim, todo esse combate, né, a crimes transnacionais é feito, né, nesse âmbito da cooperação judiciária em matéria penal. E, em específico, nós temos a ação global para prevenir e combater o tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, que vai ser o tema que será tratado pela professora Nayara, é a última aula do curso da Universidade de Milão. Ela é brasileira, professora lá, então ela vai falar em português, né? Que essa ação global é uma iniciativa conjunta da ONU,
com a União Europeia, implementado pela Organização Internacional da Migração, a OIM e a Unicef. E participam dessa ação global 13 países, além, né, da União Europeia, dentre os quais aqui da América Latina, o Brasil e a Colômbia. Okay? Então, a professora Nayara ela vai aprofundar mais essa temática quando for a sua aula. E, por fim, a cooperação penal, policial. Porque precisa as agências ali, né, as autoridades policiais também cooperarem. E nesse sentido, nós temos a criação dentro da União Europeia da Europol, né? Nós temos a Interpol, né, que é bastante conhecida, e dentro da Europa nós temos a Europol, que é a agência europeia para cooperação policial. O Tratado de Lisboa, ele ainda continua com algumas reformas importantes, eu vou destacar algumas que são interessantes para a gente poder compreender depois, nas próximas aulas também. Ele vai extinguir as comunidades. Então, lembram aquela estrutura que eu falei para vocês de pilares, que tinha o primeiro, o segundo, o terceiro pilar? O primeiro pilar eram as comunidades europeias. Ele extingue as comunidades, não existem mais comunidades. Então, se hoje você escutar falar, a comunidade europeia, é um termo equivocado, não se utiliza mais essa nomenclatura, não se utiliza mais o termo comunitário. Tudo foi substituído por união. Então, é o direito da União Europeia, é a União Europeia, não é o direito comunitário, não são as comunidades nem a Comunidade Europeia, é a União Europeia, ok? Tudo aquilo que essas comunidades disciplinavam na prática, aquelas matérias, né, elas continuam existindo, obviamente, mas elas foram incorporadas à União Europeia, tá? Formalmente não existem mais comunidades. A União Europeia, ela passa a ter personalidade jurídica própria. Isso é muito importante, porque antes ela não possuía. Quem tinha personalidade jurídica própria eram os Estados-membros. O que significa isso na prática, ela ter personalidade jurídica própria? É que ela vai poder passar a assinar tratados internacionais, então em nome próprio, e também aderir a organizações internacionais. Então, a União Europeia ela pode aderir a outras organizações internacionais, como, por exemplo, a OMC, então, a Organização Mundial do Comércio. Então, a União Europeia ela é membro hoje da OMC, ok? O Tratado de Lisboa ele vai estabelecer o direito de saída da União Europeia. Isso não existia antes, olha só que interessante. Normalmente, os tratados internacionais, eles prevêem lá no início, assim, formas de adesão. Como que tu vai aderir? E no final, lá nos últimos artigos dos tratados, tem lá denúncia ou retirada, que é a forma que tu tem para sair, porque o Estado, de repente, né, naquele momento, politicamente, era oportuno, enfim, participar daquele tratado, e de repente eles, não quero mais, como é que eu faço para sair? E nos tratados anteriores, simplesmente não tinha essa opção. Não existia essa opção. E o Tratado de Lisboa, ele vai introduzir pela primeira vez, lá no artigo 50 do Tratado da União Europeia, essa possibilidade que, vocês sabem, né, foi utilizada recentemente pelo Reino Unido para a sua saída. Nós temos, então, a introdução da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia como um anexo do Tratado de Lisboa, então adquire força jurídica vinculativa. Antes a Carta, em 2001, ali 2001, 2000, quando ela foi assinada, ela era uma declaração, tá? E a gente sabe que no direito internacional existem algumas diferenças, né, de normas de soft law, normas realmente vinculativas. Então, ela vai se tornar vinculativa aí em 2007, com o Tratado de Lisboa. E fortalece a figura do alto representante. Olha só, o nome é bem comprido, mas é bem importante. A figura do alto representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança. O que é essa pessoa? Essa pessoa é como se fosse assim a cara da Europa, a personificação da União Europeia. Então, hoje em dia é o Joseph Borrell, que é o alto representante. Então, é ele que nas negociações internacionais, em princípio, representa a União. É uma figura, uma pessoa. No Tratado Constitucional, ele era um pouco confundido com uma espécie de presidente, né? De primeiro-ministro, enfim. Essa é a ideia, mas tem as suas particularidades, obviamente, né? Foi um cargo criado em 97, na verdade, com o Tratado de Amsterdã, mas ele teve suas funções alargadas em Lisboa, e antigamente ele era chamado simplesmente de alto representante da Política Externa de Segurança Comum. Da PESC. Agora ele tem uma nomenclatura diferenciada e tem os poderes também
alargados, ok? Dos anos 2010 para cá, ou seja, nos últimos 10 anos, na última década, o que aconteceu na Europa de importante que a gente precisa ressaltar? Adere a Croácia, o último país que ingressou em 2013. Então, o último país que ingressou na União Europeia, que formam hoje os 27, foi a Croácia, né? Nós tivemos ali em 2015, foi o auge da crise migratória de refugiados, né, na Europa. Em 2015, solicitaram, né, asilo na Europa 1 milhão de refugiados. É um número assim, bastante alto em comparação com o que normalmente, né, eles recebem. Inclusive, um dado interessante, com a pandemia agora da Covid no ano passado, os dados, né, do ano passado, é que houve uma redução extremamente drástica do número de migrações, tanto legal quanto ilegal, né, na União Europeia, em razão do fechamento ali das fronteiras. Então, em 2020, nós tivemos 471 mil pedidos de asilo na União Europeia, 32% a menos do que em 2019. E desse número, só um dado interessante, né, para a gente refletir desse número de solicitantes de asilo. O grupo mais expressivo são de sírios, com 15%, afegãos, com 10%. Agora, obviamente, com tudo aquilo que está acontecendo no Afeganistão, né, a questão dos talibãs, provavelmente esse número vai subir nesse ano, então os dados que vão ser, né, apurados agora para o ano que vem vão mostrar já uma mudança, eu acredito, nesse cenário. Venezuelanos é o terceiro grupo, com 7%, e colombianos também com 7%, tá? Isso são dados do ano passado. Então, nós também temos latino-americanos em número expressivo solicitando asilo, tá? Não é migração legal, não, é solicitando asilo, né, na União Europeia. Nós tivemos também, em 2018, a aprovação do 2016, do Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, que tem efeitos extraterritoriais. Então, a gente está falando muito hoje de tratamento de dados, né, de dados pessoais, a livre circulação desses dados, e todas as empresas que quiserem comercializar, enfim, ou que tenham que tenham consumidores, pessoas que acessem o seu site, que essas pessoas estejam na União Europeia, elas têm que estar em conformidade com o GDPR, com esse Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E na União Europeia, aquela Carta de Direitos Fundamentais, ela tem um dos direitos, que é um direito fundamental, está no artigo 8, que é justamente o direito de proteção aos dados pessoais. Então, que já é considerado um direito fundamental. Então, o GDPR ele vem justamente para tentar concretizar e colocar em prática essa proteção na era digital aí que a gente está vivendo, né? Depois, em 2019, nós tivemos o Pacto Ecológico Europeu, o New Green Deal, que foi um pacto muito importante, relevante na área ambiental, porque a Europa, ela diz que a proposta dela é que até 2050 ela tem um impacto neutro no clima, ou seja, que as emissões de gases de efeito estufa sejam nulas até 2050. E até 2030, a ideia é que se reduza em 55% dos níveis atuais. Que o crescimento, e a ideia geral é que o crescimento econômico ele esteja dissociado da utilização dos recursos naturais, tá? Que sejam coisas que esse desenvolvimento sustentável ele seja realmente sustentável e impacta diretamente em países terceiros, porque essa política ambiental europeia ela vai sim impactar na elaboração de acordos internacionais, na elaboração, como, por exemplo, do Acordo de Associação da União Europeia e do Mercosul, de 2019, que foi assinado, que prevê dentro desse acordo um capítulo lá específico sobre desenvolvimento sustentável, comércio e ambiente, em que os estados, Brasil, a Uruguai, a Argentina, Paraguai, eles devem estar em conformidade com estándares ambientais de tratados internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que são pré-requisitos. Simplesmente assim, eu só comercializo com vocês se vocês estiverem em conformidade com esses estándares internacionais de proteção ao ambiente.
E eles passam a introduzir isso nos seus acordos de livre comércio. É algo super novo, é algo que, por exemplo, a OMC, que é a organização internacional que até, né, que regulamenta as questões comerciais internacionais hoje no mundo, não tem esses pré-requisitos. Então, a União Europeia, ela passa os seus parceiros comerciais a introduzir isso. E não somente com estados, mas também os próprios empresários. Porque se na Europa hoje eles só aceitam produtos, a venda de produtos que não utilizem determinado pesticida, e eles são lá extremamente rígidos com essa questão, simplesmente um produtor brasileiro que queira exportar para lá, ele não vai poder ter na sua composição do seu produto a utilização daquele pesticida, ele vai ter que não utilizá-lo. Só para a gente ter uma ideia, esse ano entrou em vigor uma diretiva do plástico de monouso, que diz que na Europa não se pode mais comercializar plástico de utilização única. Ou seja, garrafa plástica, canudinho, pratinho de plástico, nada disso vai poder se utilizar. E produtos que tenham embalagem, sabe quando a gente vai no supermercado, vai comprar às vezes um bolo, vai comprar qualquer coisa na padaria, principalmente, né, que vem aquelas embalagens de plástico que você simplesmente pega o produto e joga fora. Você não vai reutilizar aquilo ali. Não pode mais na Europa. Então, todos os empresários, as indústrias, enfim, que queiram vender na Europa vão ter que se adequar a esses padrões, porque simplesmente, senão, não vai vender. Né? Então, os níveis ambientais que decorrem também desse Pacto Ecológico Europeu, de todo esse movimento, principalmente da última década, impacta a nós também. E depois nós tivemos também, em 2020, o novo pacto em matéria de migração e asilo, né? Provavelmente a professora Sandra vai depois adentrar com maior profundidade nele, que ele visa encontrar um equilíbrio, né, entre a responsabilidade, a solidariedade, com procedimentos mais rápidos, principalmente para estabelecer procedimentos mais rápidos para acolhimento desses refugiados, desses migrantes dentro da União Europeia. E esse ano, em 1º de janeiro de 2020, nós tivemos, de fato, a saída do Reino Unido da União Europeia, com o famoso, né, Brexit, referendo lá de 2017, né, que teve lá 51% de votos favoráveis para a saída do Reino Unido, o país ficou bem dividido, foi um procedimento, quem acompanhou os noticiários, né, pôde observar que foi bastante conturbado, como nós comentamos, não existia esse direito de saída antes de 2007, do Tratado de Lisboa, então foi o primeiro país a solicitar a saída, então eles também não sabiam direito como fazer, como funcionava, fora todas as questões políticas, né, que envolveu esse período de transição, desde lá de 2017 até efetivamente esse ano, em que o Reino Unido deixou de ser Estado-membro e hoje é um Estado terceiro, assim como, por exemplo, Brasil, Colômbia, Venezuela, enfim. Então, 1º de janeiro de 2021 marca a efetivação desse divórcio, né? Finalmente, desse divórcio tão aguardado. Aqui eu trouxe para vocês alguns números, só para a gente ter ideia do que nós estamos falando, né? Da União Europeia hoje. O que ela é? Ela tem 27 Estados-membros, ela tem uma superfície que é menos da metade da superfície, por exemplo, do território brasileiro, 447 milhões de habitantes, 41 milhões desses são imigrantes, que representam cerca de 8% da população. Hoje, atualmente, tá? Esses são tudo dados de 2020. 417 mil solicitantes de asilo, dos quais 38% foram aceitos. Um decréscimo populacional, né? A Europa, ela vive esse problema já há alguns anos, né? Que a população encolhe em vez de ter um crescimento. O PIB da União Europeia é de 13 trilhões de euros. Em termos comparativos, para a gente ter uma noção, o PIB do Brasil no ano passado foi de 1,400 trilhões, do México de 1 trilhão, da Argentina de 380 bilhões, da Colômbia de 270 bilhões, mais ou menos. Então, é uma potência realmente econômica muito, muito grande, né? Incluindo aí os 27 Estados-membros. Uma taxa de inflação anual, aí, dados de maio, cerca de 2%, e taxa de desemprego em torno dos 7%. Tá?
E aqui são os países ali já sem, né, o Reino Unido, que fazem parte. Passada essa parte um pouco mais histórica, né, para a gente poder se situar hoje, né, o que é a União Europeia, é importante nós destacarmos a estrutura institucional dela, que é extremamente complexa. Claro que a gente não vai aqui exaurir o tema, não é nem a finalidade, seria impossível. Cada instituição dessas, né, daria uma aula, mas a gente vai dar uma pincelada geral para poder entender como que ela funciona. Primeiro, nós temos algumas competências dentro da União Europeia, e essas competências são exercidas pelas instituições, né? Cada instituição tem a sua tarefa, né? A sua tarefa de casa, a sua função. As competências decisórias e legislativas, elas estão nas mãos dessas três instituições aqui. Comissão Europeia, Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu, tá? Forma uma tríade. São essa tríade que vai tomar a grande parte das decisões e que vai elaborar o direito da União Europeia. Então, o direito da União Europeia, ele não é elaborado como inicialmente possa se pensar pelo Parlamento. Não, o parlamento faz parte do processo, né, legislativo ordinário, como nós falamos, que inclui mais de 40 políticas que passam por esse procedimento, mas não é o único, tá? Na verdade, quem tem, inclusive, um monopólio legislativo inicial é a Comissão Europeia. Então, a Comissão Europeia, ela vai sempre propor, ela sempre vai apresentar uma proposta formal de lei, tá? Após a consulta dos parlamentos nacionais e dos grupos de interesse, então tem um diálogo político bem grande da comissão com os parlamentos nacionais, ela vai escutá-los, ela vai escutar a sociedade civil, os grupos de interesse necessários, dependendo da matéria, e ela vai fazer uma proposta de lei, tá? Então é a comissão, sempre ela, sempre. E depois, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, eles vão decidir conjuntamente. A gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas tem todo um trâmite legislativo de vai e vem, aprova, que nem Câmara, Senado, né, que são seus procedimentos internos. Até que, enfim, né, é aprovada um ato normativo na União Europeia. As autoridades, então, regionais e locais, elas vão executar essa norma, e a Comissão Europeia, de modo executivo, administrativo, ela vai controlar a execução, e o Tribunal de Justiça da União Europeia, do modo jurisdicional, também vai controlar a execução dessas normas. Então, essa é a tríade do procedimento legislativo da União Europeia dentro do processo legislativo ordinário, que é o que mais abrange o número de normas hoje em dia, tá? A Comissão Europeia, ela é o órgão executivo da União. Ela tem a missão de defender realmente os interesses da União Europeia, não dos Estados-membros. Então, ela coloca os interesses da União acima dos Estados-membros. Ela é um órgão, assim, supranacional, ok? Ela detém esse monopólio da apresentação da legislação, ela supervisiona a correta aplicação do direito por parte das outras instituições, dos Estados-membros, ela executa e gere políticas comuns e também o orçamento da União. Ela é composta por 27 Estados-membros, 27 membros, que são representantes que são indicados pelos Estados-membros, mas não são representantes deles, porque eles realmente defendem lá o interesse da União. O Conselho da União Europeia. O Conselho ele reúne os representantes dos governos dos Estados-membros. Então, basicamente, os ministros das diferentes áreas dos estados. Então, pode se reunir no Conselho da União Europeia. Os ministros da Agricultura, por exemplo, se é uma norma da União, um regulamento que a Comissão quer aprovar relativo à agricultura, então os ministros da Agricultura vão se reunir, juntamente, por exemplo, com os da Economia. Não, é sobre questão de consumidor, é questão de dependendo do assunto, de tecnologias, vai ser os ministros que envolvem aquele assunto que vão se reunir. Depois, o Parlamento Europeu. O Parlamento, ele representa, né, a parte mais democrática aí da União. Ele tem um papel fundamental nesse equilíbrio institucional, porque realmente é o órgão em que nós temos lá os representantes, né, dos cidadãos eleitos.
Os mandatos são de 5 anos, como eu falei antes, hoje nós temos 705 eurodeputados, e que são divididos em grupos políticos. Lá eles não falam partidos políticos, eles falam grupos políticos, que são atualmente 7, e que se dividem por temas, por ideologias, por, enfim, né, similaridades. E são grupos políticos diferentes dos nacionais, dos partidos nacionais. E que se agregam ali, e os eurodeputados eles vão então se filiar a um grupo político ou a outro, e pode acontecer também de não serem inscritos em nenhum. Então, existem hoje alguns eurodeputados que não são parte, por exemplo, de nenhum grupo político, né? E é muito interessante porque os debates, vocês imaginem, 705 eurodeputados reunidos para debater um determinado tema, né? Numa sessão plenária de 27 estados diferentes, né? Com 24 línguas oficiais. E as traduções, as reuniões, elas acontecem e com traduções simultâneas nas 24 línguas, porque cada eurodeputado pode falar na sua língua né, de origem, e as traduções são feitas simultaneamente. É uma loucura, assim, imaginar como que isso pode funcionar. Né? Se a gente for para pensar, se já nos parlamentos nacionais já é complicado, né? Às vezes colocar numa sessão plenária um monte de políticos junto para debater, vocês imaginem com 27 nacionalidades diferentes e 24 línguas. Então, o parlamento ele participa desse processo legislativo, mas ele não é o único que vai ali criar, elaborar as leis. Depois nós temos o Conselho Europeu, tá? O Conselho Europeu, lembre-se, não tem nada a ver com o Conselho da Europa. Aquele Conselho da Europa é aquela organização internacional criada lá em 49, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que tem sede lá em Estrasburgo, que tem 47 membros. Esse aqui é o Conselho Europeu, que não é o Conselho da União Europeia, que o Conselho da União Europeia que a gente viu agora é o de ministros, os ministros de Estado. O Conselho Europeu é aquele que dá orientação política. Ele define a agenda política da União Europeia. E ele reúne quem? Os chefes de Estado, os primeiros ministros da União Europeia. Então, realmente quando passa, às vezes, no jornal, que a gente vê as notícias, né? Dos presidentes dos estados realmente se reunindo, é o Conselho Europeu. Normalmente, eles fazem essas reuniões 2 vezes por semestre, né? E eles vão definir, então, essa orientação política, eles não participam diretamente do procedimento, né, legislativo. Depois, nós temos o Tribunal de Justiça da União Europeia. Assim, o Tribunal de Justiça, ao meu ver, é uma das instituições mais importantes que nós temos hoje na União Europeia. Sem o Tribunal de Justiça, que funcionando do jeito que ele funciona, nós não teríamos direito da União Europeia, nós não teríamos União Europeia. Para a gente ver a importância de um órgão que vai uniformizar a aplicação desse direito. Que ele vai dizer assim, olha, esse regulamento, esse artigo desse regulamento, ele é válido. E essa interpretação dele, essa decisão dele vai ser vinculativa a todos os 27 Estados-membros, a todos os juízes nacionais, seja de primeira instância, de última instância, de todos os Estados. A interpretação que o Tribunal de Justiça da União Europeia der a um artigo de uma diretiva, ela é vinculativa a todos. Porque vocês imaginem se o juiz lá de Bordeaux, na França, interpretasse um determinado artigo de um jeito. Aí o juiz lá de Amsterdã, não é assim, é assado. Como que a gente ia aplicar esse direito se cada um interpretasse? Inclusive, cada um interpretando segundo os seus parâmetros, os princípios nacionais. Porque cada sistema jurídico é um sistema jurídico, né, com suas complexidades e conceitos próprios. Então, o Tribunal da Justiça da União Europeia ele tem um papel fundamental, imprescindível, na garantia da aplicação uniforme do direito da União. Tá? Ele vai fiscalizar a legalidade dos atos das instituições da União Europeia, ele vai assegurar o respeito da aplicação do direito da União pelos Estados-membros, ele vai interpretar o direito da União, verificar a validade a pedido dos juízes nacionais. Isso é muito interessante, porque como que funciona? Há uma colaboração jurisdicional entre os estados, os juízes nacionais e o Tribunal de Justiça por meio de um instituto que se chama reenvio prejudicial. Então, o juiz lá de primeira instância, lá de Bordeaux, ele pode fazer uma pergunta para o Tribunal de Justiça da União Europeia no seguinte sentido: olha, juiz europeu, eu preciso saber como é que interpreta esse artigo aqui que eu estou com dúvida.
Você pode me falar? E o Tribunal de Justiça Europeia ele vai dizer como interpretar e ele vai ser vinculado a aplicar conforme a interpretação do juiz. Tá? É muito interessante, é um mecanismo que funciona demais, o reenvio prejudicial dentro da União Europeia, e as partes podem, inclusive, solicitar que o juiz faça esse reenvio. Né? Em última instância, nacional, é obrigatório, se as partes solicitam, o juiz realmente, os magistrados têm que fazer o reenvio. Em primeira, segunda instância, enfim, nas demais, não há essa obrigatoriedade, mas as partes elas podem sim solicitar e o juiz ex officio pode fazer a solicitação do pedido. É muito interessante, tá? O Tribunal de Contas, ele tem a função fiscalizadora, como o Tribunal de Contas que nós conhecemos, né, no âmbito nacional. Ele controla, aplica, né, a legalidade, as despesas da União Europeia, faz auditorias, enfim. Então, tem a função fiscalizadora. O Banco Central Europeu é responsável pelo euro, né? Então ele assegura a estabilidade dos preços, define e executa a política monetária da zona do euro, que inclui 19 países, como a gente viu, e ele trabalha em conjunto com os bancos centrais nacionais, né, para estabelecer as taxas de juro, operações cambiais, enfim. Mas ele é aquele que detém a competência para emitir o euro, né? Então o euro, as cédulas e moedas, enfim, é emitida pelo Banco Central Europeu. Além do Banco Central, essas são as instituições, né, que têm essas competências, e além delas, nós temos outras duas instituições que têm uma competência consultiva, então elas emitem pareceres, tá? Pareceres que não são vinculativos, mas elas são consultadas, muitas vezes pela própria comissão, quando vai elaborar uma determinada lei, ela chama o Comitê Econômico Social, chama o Comitê das Regiões, para dar o seu parecer sobre determinado assunto. Então, o Comitê Econômico Social é composto por representantes de setores econômicos, sociais, culturais, empregadores, trabalhadores, enfim. E o Comitê das Regiões, ele é composto por representantes locais e regionais, tá? Para colocar em prática o princípio da subsidiariedade, que é deixar o mais próximo possível as decisões, enfim, escutar os interesses dos cidadãos, da sociedade civil. Essa aqui, resumidamente, é a estrutura institucional, que eu vejo a complexidade dela, tá? Cada uma com as suas minúcias, com seus detalhes. E além dessas instituições, só a título de exemplo, a gente não vai analisar, nós temos várias agências, são mais de 50 agências dentro da estrutura da União Europeia. Desde agência de execução para consumidor, questão de trabalho, de asilo, questão ambiental, enfim, é uma infinidade de agências que existem para dar execução justamente a todas essas políticas e atividades aí que a União exerce. Fontes do direito da União Europeia. E daí? Como é que funciona? Né? Qual que é o direito da União Europeia? Como que está estruturado ele? Né? Para a gente poder entender hierarquicamente. Nós temos os tratados, a Carta dos Direitos Fundamentais, o tratado que instituiu a Comunidade de Energia Atômica, que esse tratado continua em vigor, ele é distinto dos demais. E os princípios gerais do direito da União. Esses são considerados o direito primário, tá? O direito primário da União Europeia. Depois, nós teríamos os acordos internacionais, como, por exemplo, esse acordo do Mercosul com a União Europeia, enfim, que eles recebem um status sui generis. Eles dizem que não é nem direito primário, nem direito secundário. Os acordos internacionais são sui generis. E, por fim, a legislação secundária, que é justamente os atos de direito derivado, né, que vão derivar daquele primário, que tem que estar em conformidade, por exemplo, com os tratados instituidores, né, e que são os atos unilaterais, que a gente vai ver alguns principais, regulamentos, diretivas, atos atípicos, enfim. Além desses, nós também temos alguns de direito subsidiário, que vão auxiliar, né, na aplicação desses demais, como a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o direito internacional público, em geral, e os princípios gerais de direito. Não esses da União, que são próprios, os de direito, né, de modo mais amplo. A gente não vai entrar, porque não tem tempo, mas a gente precisa dar uma pincelada
ao meu ver, nos dois instrumentos de direito derivado mais importantes que nós temos, justamente até para poder compreender nas aulas seguintes, quando os professores falarem, ah, porque tem um regulamento tal, ah, porque tem a diretiva sobre não sei o quê. A gente precisa ter em mente a diferença entre regulamento e diretiva, tá? Isso é muito importante para a compreensão do direito da União Europeia. O regulamento, ele vai ter aí um caráter geral, é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. O que é importante saber sobre o regulamento? É que quando a União Europeia, lá, a Comissão, o Conselho, o Parlamento, eles elaboram um regulamento, esse regulamento ele entra em vigor automaticamente em todos os Estados-membros. Não é necessário nenhum tipo de transposição. Não como, por exemplo, no direito internacional público em geral, né? No Brasil e assim como nos demais, na maioria, enfim, dos estados latino-americanos, que são dualistas, não é necessário que o Congresso Nacional faça algum decreto para poder internalizar aquele direito. Não, ele é um direito que ele entra em vigor automaticamente nos 27 estados, no mesmo dia, no mesmo momento. E ele é aplicável para todos. E ele é obrigatório. Isso vai distingui-lo das diretivas. Por quê? Porque as diretivas, ela vai vincular o Estado quanto ao resultado que ele deve alcançar, deixando, contudo, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e os meios. Ou seja, na diretiva, os Estados eles devem alcançar determinado resultado. Por exemplo, como o que eu falei para vocês da diretiva do plástico de monouso, que passou a ser vetada agora em junho, né? A utilização do comércio desse tipo de plástico. É uma diretiva que estabeleceu essa regra. E os estados tiveram 2 anos para se conformar a esse objetivo final, que era não comercializar plástico de monouso. Agora, como os estados iriam fazer para que as suas empresas, né, recebessem subsídios, para que houvesse um incentivo para a melhoria da produção, enfim, isso cada estado tinha discricionalidade para fazer as normas internas que fossem necessárias, para implementar as políticas internas necessárias, e todos tiveram o prazo de 2 anos para que, ao final, tivesse conformado com aquilo que a União Europeia havia estabelecido. É diferente de um regulamento como aqueles, por exemplo, em matéria de direito internacional privado, por exemplo, o regulamento de sucessões internacionais. Ele entrou em vigor igualzinho em todos os estados ao mesmo tempo. Não, os estados não precisavam fazer nada. É aquilo, é ali, só tem que aplicar, né? Tem que aplicar. Então, a diretiva tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a diretiva ela tem esse tempo de transposição, que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser até de 2 anos. A própria diretiva vai estabelecer o prazo. Normalmente, lá no final, nos últimos artigos, vai estar especificando qual que é esse tempo, né? Como se fosse uma vacatio legis, enfim, para ela entrar em vigor. Além disso, nós temos outros atos legislativos de direito derivado, a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas são as decisões, recomendações, pareceres. A decisão ela é vinculativa, tá? Diferentemente da recomendação e dos pareceres, que são, que não são vinculativos, são simplesmente consultivos, né? Orientações, enfim. E que também são atos utilizados pelas instituições europeias para ter, enfim, diversas finalidades. Aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre como que se dá, então, essa relação entre os Estados-membros e a União Europeia, principalmente no tocante à aplicação desse direito da União Europeia, que a gente viu aí como que ele se forma, quais são essas fontes, o direito primário, o direito derivado, enfim. Na aplicação desse direito, como é que se dá essa relação? O que prevalece? O que vale, o que não vale? Porque certamente conflitos irão surgir.
se eu estou criando dentro da União, dentro desses Estados-membros, eu tenho o direito, muitas vezes, né, dependendo da estrutura política do país, eu tenho um direito municipal, eu tenho um direito estadual, eu tenho um direito nacional, eu tenho o direito da União Europeia, eu tenho o direito internacional público, eu tenho diversos instrumentos jurídicos que aquele Estado, aqueles indivíduos se vinculam. O que vale, o que não vale, como é que funciona isso? Porque esse direito da União Europeia, a gente já viu, ele é diferente do direito em geral, do direito internacional. Ele recebe um outro status. Por isso que ele tem autonomia, justamente, ali, a autonomia do direito da União Europeia. Ele deve ser interpretado e aplicado de um modo diferente, conforme os seus próprios princípios. Ele não se confunde com o direito internacional, ele não se confunde com o direito nacional. Ele é um direito próprio. E daí, a supranacionalidade, ela vai nos auxiliar a interpretar, a entender como que vai funcionar tudo isso. Dentro da supranacionalidade, eu tenho 3 elementos que eu gostaria de ressaltar. A transferência de parcelas de soberania, o poder normativo e a dimensão teleológica de integração. A transferência de parcelas de soberania é algo extremamente importante porque as constituições dos Estados-membros, elas têm que permitir que os Estados transfiram eu falo parcelas porque não é a sua soberania como um todo. O Estado continua sendo Estado soberano, certo? A França não deixa de ser França por permitir que a União legisle sobre determinados assuntos. Mas a Constituição deve expressamente permitir que haja essa transferência de parcelas de soberania, em que a União, muitas vezes, vai legislar de modo exclusivo. Então, o Estado ele vai abrir mão, por exemplo, os Estados do euro, que fazem parte do euro. Agora é a União que que detém a política monetária, né? Então eles abrem mão dessa parcela de soberania relativa, por exemplo, à questão monetária para a União. Então as constituições devem prever. O poder normativo, ele é justamente a capacidade do direito da União Europeia orientar e superar os direitos nacionais quando necessário. E dentro do poder normativo nós temos a autonomia do direito da União, que é o princípio justamente esse que eu falava antes. O direito da União Europeia ele é único. Então, ele não deve ser interpretado conforme os princípios, os conceitos do direito nacional, nem quanto do direito internacional. Ele tem toda uma estrutura própria. Com o princípio da primazia do direito à União, do primado. O que é isso, né? Esse é um princípio que ele não está previsto expressamente nos tratados constitutivos, tá? Mas tem uma declaração, a declaração número 17, que é anexa ao Tratado de Lisboa, que recorda a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é consolidada nesse sentido. Então, ele não diz assim, né, ao artigo tal, o direito da União Europeia ele tem primazia sobre o direito interno, mas ele diz, olha, observe a jurisprudência do Tribunal de Justiça. E a jurisprudência do Tribunal de Justiça, ela é pacífica no sentido de que deve prevalecer o direito da União Europeia em caso de conflito com os direitos nacionais. Quer o direito da União Europeia tenha sido adotado antes ou depois, não interessa critério cronológico. E isso vai, então, garantir a aplicação uniforme daquele direito nos Estados-membros, né? Então, é bem interessante esse princípio, é um princípio muito forte, né? É muito forte, porque o direito à União prevalece sempre em detrimento dos direitos nacionais. Depois nós temos os princípios da aplicabilidade imediata e do efeito direto, que dizem que o direito da União ele é aplicado imediatamente nos Estados-membros, né? E que ele produz efeitos nas ordens internas. E também o efeito direto, que vai dizer que os indivíduos, os cidadãos, os destinatários daquelas normas, eles podem invocá-la perante as jurisdições nacionais ou perante ou europeias, enfim, e também perante um terceiro, né? Então, o efeito direto nesse sentido, né, que é diretamente aplicado também aos destinatários finais. E, por fim, a uniformidade de aplicação, que, como eu falava antes, ela é garantida muito pelo reenvio prejudicial, que é aquele instrumento de cooperação jurisdicional, né, em que o Tribunal da União Europeia recebe essas dúvidas, né, sobre legalidade, validade, interpretação das normas europeias e realmente vincula a aplicação do direito por parte dos juízes nacionais. Então, é extremamente importante. E, por fim, a dimensão teleológica de integração,
que é os anseios da integração social, econômica, política, enfim, que devem sempre estar em mente, né, quando se aplica o direito da União Europeia. Então, a supranacionalidade, resumidamente, ela se expressa nesses 3 elementos: transferência de parcelas de soberania, poder normativa e dimensão teleológica de integração. Nós temos várias jurisprudências, tá? Bem interessantes sobre, principalmente ali, o poder normativo, que explicam e deixam bem claro como que funciona, depois para quem tiver interesse poder aprofundar. Essa relação entre os Estados e a União, ela vai se dar também por meio do sistema de repartição de competências, né, que o Tratado de Lisboa ele vai deixar, vai organizar, vai clarificar essa repartição de competências, e em 3, né, as competências exclusivas, as competências partilhadas e as competências de apoio. As competências exclusivas significa o quê? Que só a União Europeia pode legislar. E os Estados-membros só cabe aplicar a lei, ou seja, executar. Os Estados-membros, eles deram 100% das suas competências nessas áreas aqui para a União. Então, por exemplo, União Aduaneira, União Europeia que legisla. A França, a Bélgica perderam a competência total nessas áreas. Depois, as competências partilhadas, são essas que estão aí na tela. Significa o quê? Que os Estados-membros, eles podem legislar e aprovar medidas juridicamente vinculantes nessas áreas, somente no caso em que a União Europeia, né, não o faça. Ou seja, os Estados-membros, eles só exercem competência nessas áreas aqui na medida em que a União Europeia não a tenha exercido ou a tenha exercido ou tenha decidido simplesmente não fazer, né, não exercer aquela competência. Então, aí nós temos vários temas que têm competência partilhada. E as competências de apoio, né, que são aquelas em que a União Europeia ela vai adotar medidas para apoiar ou complementar as políticas dos Estados-membros. Mas os Estados-membros, eles continuam com essas competências, tá? Então, a União Europeia, ela só apoia. A União Europeia ela não pode obrigar os Estados-membros a executar nenhum ato jurídico de modo vinculativo nesse sentido, tá? Os Estados-membros continuam com essa competência. Além dessas 3, que são as 3 principais, nós temos competências particulares, que têm uma estrutura um funcionamento um pouquinho diferente, que diz respeito, por exemplo, à coordenação de políticas econômicas, sociais e de emprego a nível europeu. Então, a União Europeia ela pode coordenar essas políticas em nível, né, macro, e também no âmbito da política externa e de segurança comum, que a gente vai ver ali na sequência. E, por fim, o exercício das competências. Eles devem respeitar 2 princípios. O princípio da subsidiariedade, que significa que, no âmbito das competências não exclusivas, né, da União, porque quando é exclusiva é só ela, então não tem problema, mas quando for nas outras, a União ela só intervém se e na medida em que o objetivo de uma ação não puder ser suficientemente alcançado pelos Estados-membros. Aí sim, a União Europeia ela pode intervir, porque no caso seria um tema que seria melhor alcançado, teria melhor êxito em âmbito europeu. Então, só de modo subsidiário. E o princípio da proporcionalidade, que ela só vai atuar justamente, né, estritamente no necessário, né, para alcançar aqueles objetivos do tratado, nada a menos, nada a mais. E por fim, chegando na parte final já da aula, as relações internacionais com estados terceiros, né? Eu gostaria de destacar aqui dois tipos de relações que são bastante intensas, que são as relações políticas externas, e dentro delas nós temos a política externa e de segurança comum, que nós chamamos também de PESC, né? Essa política externa de segurança comum, ela abrange 3 outros níveis. O Comitê Político de Segurança, ele é composto por 27 embaixadores, que acompanham as situações internacionais que estão envolvidas na União Europeia, e eles dão uma resposta, por exemplo, a uma crise internacional de um modo uniforme. Então, a União Europeia ela tem uma voz única nesse sentido, né, se posiciona da mesma forma.
O Serviço Europeu para Ação Externa, que seria nada mais do que o Serviço Diplomático Europeu. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a delegação da União Europeia lá em Brasília, que é como se, não é chamado de embaixada, porque é uma organização internacional, mas é como se fosse. Então, nós temos a delegação da União Europeia em Brasília, que tem um embaixador, que tem todo um serviço diplomático presente em vários países, enfim, né, do mundo. A política comum de segurança e de defesa, que objetiva que a União desenvolva suas capacidades militares para que ela possa destacar missões fora da União Europeia, como, por exemplo, fazer missões de manutenção de paz, de prevenção de conflitos, no âmbito também das Nações Unidas, né, com os princípios da ONU. E, recentemente, inclusive, surgiu, né, está se debatendo a ideia de se criar uma União Europeia de Defesa. Tá? Vai ser colocado isso, discutido em particular, numa conferência que vai acontecer o ano que vem, que eles estão pensando em criar essa União Europeia de Defesa como se fosse para criar um exército único, né? Entre os Estados membros, que hoje não existe um exército europeu. Existem os exércitos nacionais que eles destacam ali, os militares, quando necessário, para fazer essas missões. E as relações comerciais externas, como eu falei antes para vocês, a União Europeia é membro, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, né? Então a Comissão a Comissão Europeia, olha só que interessante, é que negocia os acordos comerciais e defende os interesses da União perante o órgão de apelação da OMC. Então não é a França, é a União Europeia, em nome dos 27 Estados-membros. Então, por quê? Porque a política comercial comum, ela é de competência exclusiva da União Europeia. Então, por isso, e com a personalidade jurídica própria, a União Europeia, ela é membro da OMC. E dentro disso, nós temos esses acordos de livre comércio de nova geração, que a gente já tinha comentado antes, que são esses em que eles querem introduzir dentro desses acordos comerciais elementos de desenvolvimento sustentável, né, como esses com o Mercosul, em que os estados, para fazerem parceria comercial com a União Europeia, eles têm que sim aderir a tratados internacionais, ambientais, e não somente aderir, mas efetivamente implementar. Aqui, mais especificamente com relação ao Brasil, nós temos relações políticas com a União Europeia desde muito cedo, desde a década de 60. Nós fomos um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com eles, com trocas, né, de missões naquele período. Nós temos parcerias estratégicas com realização de cúpulas sobre diversos temas, com bastante frequência. Então, somos realmente parceiros bastante intensos com a União Europeia. E no âmbito das relações comerciais, esses são dados de 2020, para a gente mostrar não só o impacto realmente aqui no Brasil em específico dessas relações. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, né, perde somente para a China. 15% do seu comércio total representa, e é o maior investidor estrangeiro no país. A União Europeia é o que mais investe no Brasil, investimento direto, né? O Brasil é o 12º maior parceiro comercial da União Europeia e o segundo maior exportador de produtos agrícolas da União Europeia, né, de produtos primários, enfim. E, dentro desse âmbito, nós temos, como já falado, né, a assinatura desse acordo com o Mercosul, que, atenção, foi assinado, ele não está em vigor, tá? Ele ainda está em fase de revisão técnica e jurídica, e não se tem perspectivas muito positivas de quando pode entrar realmente em vigor, por questões mais políticas, enfim, do que qualquer outra coisa. Isso os representantes da União Europeia já deixaram claro em diversas oportunidades, tá? Então, principalmente pela questão ambiental. Vamos ter que esperar, aguardar para ver o que vai efetivamente acontecer. E o futuro, né, para finalizar. O que esperar da União Europeia? Novas adesões? Sim, né? Como a gente viu, a última adesão que ocorreu foi em 2013 com a Croácia, mas nós temos países candidatos que estão em processo de análise. São processos extremamente longos, tá? Demoram realmente anos, porque o Estado ele tem que se adaptar em vários aspectos para poder receber, né, todo o direito da União Europeia, toda a estrutura. Hoje nós temos esses países candidatos: Macedônia do Norte, Albânia, Montenegro, Sérvia e Turquia. E temos potenciais candidatos, né, que eles têm esse status, potenciais candidatos,
que é Bósnia e Herzegovina e Kosovo. Eu chamo aqui a atenção de Kosovo, que Kosovo é um estado, né, com recente, né, independência, passou por um processo de independência bem conturbado e que muitos estados, muitos países, inclusive, não o consideram ainda um estado independente, né, como o Brasil. O Brasil, ele não tem relações diplomáticas com Kosovo, tem com a Sérvia, porque ele não reconhece Kosovo como um país, assim como, enfim, outros também. Mas a União Europeia o reconhece, tanto que é um potencial candidato. Aqui só para deixar claro que para aderir à União Europeia, o Estado precisa comprovar que tem instituições estáveis, democráticas, que tem uma economia de mercado, ou seja, capitalista, né? E tem a capacidade para assumir o recebimento e implementar de modo efetivo o direito da União Europeia. Então, é um processo bastante longo, né, de adequação. E a União Europeia ela já deixou muito claro nos seus discursos de que os países dos Balcãs Ocidentais eles são realmente os próximos aí a aderir, que a Europa vai até os Balcãs, e nós teremos provavelmente nos próximos anos algumas novas adesões, né? No mais, eu gostaria de ressaltar para vocês a Conferência sobre o Futuro da Europa. Essa é uma conferência, uma iniciativa muito interessante que a União Europeia lançou, com o objetivo de ouvir os europeus sobre determinados temas. Então, eles estão fazendo uma série de conferências ao longo de 2 anos, criaram uma plataforma digital para receber realmente da sociedade civil propostas e ideias com relação a 9 temas, né, que eles elegeram como os mais importantes de serem discutidos. E desses 9 temas, até agora, o que eles mais receberam contribuições, só para a gente ter, né, uma perspectiva do que para eles está sendo importante ser discutido hoje, foram as alterações climáticas, tá? Receberam mais propostas, contribuições de debate relativas à poluição, à eliminação de pesticidas, à adoção de medidas mais rígidas para o consumo sustentável, o incentivo para a utilização de energia renovável. Então, isso são todas subtemáticas que foram bastante discutidas, tá? E um outro muito interessante desses 9, que foi a democracia europeia. Diz que esses 2 temas foram disparados os que mais estão recebendo contribuições. Democracia europeia, que é justamente o que eu estava comentando com vocês, essa questão do déficit democrático, dos europeus, eles não se sentirem representados pelas instituições da União. Então, eles debateram questões relativas à federalização, à descentralização, dando maior poderes para os Estados-membros, reformas das instituições, por exemplo, mudar alguns sistemas de voto da unanimidade para a maioria, promover o espírito europeu, uma maior participação dos cidadãos nas eleições europeias, ali, enfim, com várias propostas. Então, essas temáticas aqui são aquelas que estão na agenda hoje da Europa para discussão aí para os próximos anos e demonstram para a gente quais são as suas preocupações para o futuro. Muito obrigado, agradeço. Foi uma elucidação bastante breve, né, sobre um tema bastante abrangente, mas espero que a gente possa ter aí agora as bases para poder, nas próximas aulas, vocês aprofundarem nas temáticas que os demais professores do projeto do Geomone Network têm a oferecer para vocês. Muito obrigada.